Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se Os Verdadeiros Adoradores. Os verdadeiros adoradores de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Você é um adorador? Você é um adorador de verdade? Você ama a Deus e a Jesus dentro do teu coração? Com a tua alma, com o teu espírito? É assim que você faz? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de versículos 5 a 8, o nosso Senhor Jesus, ele disse assim: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vos o pedirdes. Irmãos queridos, quando Jesus falou sobre isso, essa mensagem, ele nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E nos ensinou a olhar para trás, ver se nós temos mágoa de alguém e a gente perdoar, para que o nosso Pai também nos perdoe dos nossos pecados. Então ele falou, quando orares, quando você entrar em oração, não sejais como os hipócritas. Jesus chamou as pessoas de hipócritas, tá? Aquelas que gostam de orar nas sinagogas, nas igrejas, né? Lá nos templos, né? Nas esquinas das praças, em posição a serem vistos pelos outros. Não está orando para si, eles querem ser vistos pelos outros. E Jesus diz, em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Qual será a recompensa deles, né? Tu, porém, diz nosso Senhor Jesus, tu, porém, quando orardes, quando entrar em oração, entra no teu quarto. Esse quarto, fecha a porta. Esse quarto não é o quarto da tua casa. É aqui, ó, no templo do Espírito Santo. Entra para dentro de você mesmo. Fecha a porta só para conversar com Deus, em espírito e verdade. E ora ao teu Pai que está no escondido. Porque Deus é espírito. Ele está no escondido, você não o vê. E o Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Se for da vontade de Deus, Ele te dará a recompensa. Quando orardes, não useis de muitas palavras. Não fica repetindo, pedindo a mesma coisa, não. Não oreis com muitas palavras, como se fazem os pagãos, os pecadores. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles. O vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Antes de você abrir a boca para pedir, o Pai já sabe o que você deseja, o que você precisa. Porque Deus é Espírito e sonda tudo. Irmãos queridos, no Evangelho de João, no capítulo 4, de versículo 23 a 24, o nosso Senhor Jesus, conversando com a samaritana, ele disse,
Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos, entra para dentro de si mesmo, fecha teus olhos, abre teu coração, seja sincero para com Deus e para com Jesus. Seja puro, porque o Senhor diz que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus, que adoram a Jesus, que adoram o Espírito Santo, os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e verdade, através do nosso espírito para com o espírito do Deus Pai. E Jesus diz que esses são os adoradores que o Pai procura. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aquele que tem pureza no coração, que chora, que abre o teu coração para Deus. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e verdade, diz nosso Senhor. Irmãos queridos, Deus sabe tudo da sua vida, tudo. O que você faz, o que você deixa de fazer, quando você está dormindo, quando você está acordado, quando você pensa, quando você age, Deus te conhece, Ele te sonda. Ele sabe quando você está necessitado, que você está precisando da ajuda dEle. E você só precisa abrir o teu coração para Ele. Em espírito. Porque Deus é misericordioso. Ele te ama. E no momento oportuno, Ele vai te dar aquilo que você necessita. Porque Deus é amor. Adore a Deus e a Jesus em espírito e verdade. Amém.